Estamos de volta para o segundo bloco do Jornal Gazeta 93. Obrigada a você que está sintonizado com a gente. Essa é a Gazeta FM, a rádio do seu jeito. Neste segmento vamos falar sobre uma audiência pública com trabalhadores e trabalhadoras rurais da capital acreana, que será realizada na próxima sexta-feira, tá bem aí, dia 23, pela Câmara Municipal de Rio Branco. O evento foi proposto pelo vereador André Camay e atende a uma demanda direta das comunidades rurais para discutir o planejamento das ações públicas para o verão amazônico de 2025. Já está batendo a porta. Inclusive o vereador André Camay está aqui no estúdio com a gente e ele vai falar mais sobre esse assunto. Muito bom dia, vereador. Bom dia, Brena. Bom dia a todos que estão aqui no estúdio, Thiago. E queria primeiro, abraçar aqui todos os ouvintes que vocês têm uma audiência assídua, importante, e parabenizar pelo trabalho bonito que vocês fazem aqui há tanto tempo. E é isso, a gente vai fazer uma audiência pública lá na Transacriana, na escola, antiga escola da Floresta, agora o campus Transacriana do IFAC, que acontece ali no quilômetro 17, e vamos discutir a programação de ramal, mecanização agrícola, tudo que tem programado para esse verão aí do trabalho da Prefeitura e do Governo do Estado. Convidamos também o governo, convidamos outras instituições para estarem lá para a gente discutir com os trabalhadores. Vou até já me aprofundar nesse assunto. É muito interessante esse debate, vereador, em torno do verão amazônico e as ações públicas para o período antes de começar, esse período em si, mais cedo. A gente que vive nessa região sofre ano após ano com os prejuízos causados pela seca, nos meses ali de julho e que fica mais severa ali em agosto, setembro. O senhor pode se aprofundar e compartilhar mais assim os pontos mesmo que serão levantados nessa audiência pública? Então, como você falou, o verão ele chega, traz um conjunto de dificuldades, porque traz seca, mas também traz um conjunto de possibilidades. É nesse período que a gente consegue, por exemplo, resolver e trabalhar nos ramais. Então nós estamos chamando a Prefeitura e o Governo do Estado para que eles apresentem a programação das obras dos ramais, porque isso é importante que seja discutido com a comunidade. Muitas vezes, muitos gestores erram porque não dialogam com a comunidade. Às vezes a engenharia não tem a noção clara do que acontece ali no lugar. Não tem a noção clara de até onde chega o igarapé quando chega o inverno. Então, quanto que precisa levantar esse igarapé, qual é o tamanho da ponte, enfim. Isso precisa conversar com as pessoas, porque elas vivem esse cotidiano lá, Então nós vamos discutir a programação de ramais, a gente quer que a Prefeitura apresente lá a programação de ramais para que a comunidade, o sindicato, a Federação dos Trabalhadores Rurais apresente também quais são as suas demandas com relação a essa questão, e vamos discutir também as outras questões, como por exemplo mecanização agrícola. Quanto que a Prefeitura vai colocar de mecanização, como que os produtores podem se preparar para isso, enfim, do fornecimento de insumos, que programas que tem disponíveis para isso, para que a gente tenha aí, de fato, o fortalecimento da produção. Nós, obviamente, vamos ter lá todos os produtores, desde os pequenos, da produção familiar, quanto os fazendeiros, enfim, todo mundo que tem interesse nessas questões, Mas, obviamente, o produtor familiar, ele precisa muito mais da Prefeitura, precisa muito mais do Estado, precisa muito mais dessa assistência. Então, obviamente, o foco estará nesses trabalhadores. Mas nós vamos fazer um debate aprofundado sobre todas essas questões. E também, claro, observando as questões climáticas, que a gente vive aí, cada vez mais tem sido mais difícil. A seca tem castigado mais as pessoas, as chuvas também. Então, o planejamento precisa ser muito dedicado, considerar todas essas coisas para que a gente se previna, inclusive para essas questões duras que acontecem nesses tempos que a gente tem aí, tanto no nosso inverno amazônico quanto no nosso verão amazônico. É tudo muito intenso aqui, Tanto no inverno quanto no verão, somos de extremo. É cheia num período, seca e incêndio em outros períodos, então a gente tem que estar preparado para tudo. E para esse período do verão amazônico também tem as suas dificuldades. O senhor destacou os pontos positivos que dá para se trabalhar nesse período, como os ramais, que eu acredito não vai ficar ali delimitado o debate apenas ali na região da Transacriana. Seria de toda a capital mesmo, Principalmente do que a gente chama de cinturão verde. Que seria? Que seria a parte mais próxima da cidade, que é onde está a produção familiar, onde estão as pessoas que fornecem, por exemplo, verduras, criação de pequenos animais e outras coisas. Então, a Prefeitura ela tem um limite onde ela atua, que a gente chama de cinturão verde. Isso foi delimitado
no que a gente chama de ZEAs, né, que é o Zoneamento Ecológico, Econômico e Cultural de Rio Branco, né? Então ele está delimitado ali naquela faixa. Mas obviamente a gente está chamando o Estado também para discutir, né? Mas é como você disse, a gente tem oportunidades, mas tem dificuldades nesse período. Por falar em dificuldades, acredito que o senhor tem andado nos ramais, tem conversado com esses produtores. Sim. Afinal, o senhor trouxe esse debate, né, Sim. para a mesa, se assim podemos dizer. Quais são essas dificuldades que o senhor conseguiu pontuar? Olha, hoje a principal dificuldade que os produtores trabalham com a gente é a questão dos ramais, né? Porque, obviamente, todo trabalhador se vira, organiza sua produção e tal, mas ele precisa tirar de lá essa produção para vender, né? Além disso, tem as crianças, né, que andam nos ramais para ir para a escola, enfim, essas questões. Então, hoje, do ponto de vista da infraestrutura, os ramais são um grande problema que a gente tem hoje na zona rural. E é por isso que acaba o foco sendo direcionado mais para essa questão. Eu visitei alguns ramais, conversei com as pessoas, converso sempre com os sindicatos. Aqui em Rio Branco nós temos 2 sindicatos rurais, o STTR, que fica ali na base, e nós temos o Simpasa também, que é o Sindicato dos Produtores Rurais e Extrativistas de Rio Branco. E esses 2 sindicatos eu tenho conversado, além da FETAC, que é a Federação dos Trabalhadores em Agricultura. Então, por isso que a gente está chamando todo mundo, né? Isso é importante dizer. Nós estamos chamando a Prefeitura, pedindo para que a Prefeitura apresente isso. Nós estamos chamando o Governo do Estado, porque o DERAC vai um pouco além do que é o Cinturão Verde. Então, depois do limite do Cinturão Verde, quem age nessa coisa dos ramais é o DERAC. E nós estamos chamando o governo federal também. Estamos chamando o INCRA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MAPA, enfim, nós estamos chamando todos os órgãos para se fazerem presente para que a gente crie um compromisso desses órgãos com as demandas dos trabalhadores. Isso é muito importante. Já confirmaram presença, vereador? Alguns sim, né? Alguns já confirmaram presença, a Prefeitura confirmou presença, o Governo do Estado também. O Tribunal de Contas é importante, o Tribunal de Contas tem feito um trabalho muito bacana de se aproximar das comunidades, de entender o cotidiano. E eu vou te dizer, ó, eu penso que eu fui gestor, trabalhei na Prefeitura, trabalhei no Governo do Estado, fui secretário no Governo, fui secretário na Prefeitura. Isso que o Tribunal de Contas está fazendo é muito importante. Porque às vezes você julgar a planilha fria ali, você não consegue ter noção de como ela chegou até ali, das dificuldades que o gestor encontrou para chegar até ali. Então o tribunal tem feito esse trabalho. A conselheira Dulce, eu estive com ela, falei com ela, ela vai participar pessoalmente, se comprometeu a presidente do tribunal, porque ela quer ter esse contato com a comunidade. Ela tem conversado com muita gente, eu já estou muito agradecido a ela por essa disposição. Chamamos o Ministério Público, enfim, chamamos todas as instituições que puderem. Algumas já confirmaram, outras nós vamos confirmar aí por esses dias. Só um detalhe que é importante dizer, eu levantei essa pauta lá na Câmara, mas o requerimento ele é de coautoria, se não me engano, com mais 15 ou 16 vereadores. Então eu assinei, comecei ali o debate, mas mais outros vereadores também. Então a audiência ela é convocada por todos esses vereadores, não só por mim. Excelente. É uma iniciativa, então, da Câmara dos Vereadores aqui de Rio Branco. Diga-se de passagem, essencial mesmo, claro, nesse momento, claro, exatamente para se antecipar e trabalhar. Quais são, então, os encaminhamentos que o senhor acredita que vão sair de lá já pontuados? Pontuados, claro. Bem, primeiro, eu acho que a primeira coisa importante é que a gente vai ter a possibilidade de conhecer a programação de ramais. Infelizmente, aí é uma crítica mesmo que eu tenho feito e uma reclamação para a Prefeitura, infelizmente nos últimos anos, essa programação de ramais não tem sido discutido com as entidades, com os sindicatos, com as associações, com a federação, com os trabalhadores, né? É um método que, na minha opinião, é um método equivocado. E a gente vai ter a oportunidade de colocar isso na mesa e discutir. Acho que esse é um primeiro ponto, a gente reestabelecer um ambiente de diálogo entre a gestão e os trabalhadores. E a outra questão é que a gente sai de lá com uma agenda, né? A gente não tem condição de um dia refazer ou reprogramar essa questão que está colocada, mas que a gente saia de lá com uma agenda para que sejam discutidas essas questões dos ramais, a programação, os prazos, os investimentos, porque às vezes você entra no ramal, você faz um pissarramento, outro você tem que fazer uma ponte, outro você só tem que tirar um ponto crítico, nem todo ramal você tem que fazer tudo, né? Então, essas são as questões. Mas também sair de lá com a agenda com relação à produção,
com relação à mecanização, a fornecimento de insumos e outras questões. E já né? colocaria, assim, em execução para esse ano mesmo? Claro, para esse verão. A gente já vai começar. O verão vai abrir já já e a gente precisa que isso esteja pronto. Então a gente precisa de uma agenda intensa agora de planejamento coletivo para que a gente entre de forma precisa e para que esse trabalho, de fato, atenda à necessidade dos trabalhadores. Ótimo. Uma audiência pública é um espaço para a participação social e o diálogo entre a população e as autoridades e visa discutir questões de interesse público e a busca por soluções para as demandas sociais. Vereador André Cammaia, a gente sabe que uma audiência pública, né, para isso, a participação da comunidade é super importante, é fundamental. Então, vereador, vou deixar aqui o microfone aberto para que o senhor reforce o dia, o horário, o local do evento, bem como fazer aquele chamado especial aos nossos ouvintes de áreas rurais que têm interesse nessa pauta. Perfeito, Breno, te agradeço, né, e queria reforçar mesmo esse convite. Nós vamos fazer audiência na antiga Escola da Floresta, antigo Colégio Agrícola, né, como muitos conhecem, antigo Colégio Agrícola, ali na Transacriana, que agora é o IFAC, é o campus do IFAC. Será dia 23, sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Então nós estamos chamando todo mundo ali da Transacriana, mas também das outras estradas do Acre, né? Então a turma que está ali na AC10, a turma que está na 364, a turma que está na 317, enfim, ali para a região do Quixadá, do São Francisco, todas as regiões da cidade é importante participar, estamos chamando as associações para que estejam lá, que a gente faça esse debate. É um debate propositivo, não é um debate para ficar fazendo simplesmente um debate político, né? A gente tem que aproveitar esse momento para construir um caminho. Então eu queria reforçar esse convite para que todos estivessem lá. Reforçar o convite às instituições que a gente convidou, né, do governo do estado, do governo federal, da prefeitura, do judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, chamar todo mundo, porque é uma oportunidade importante para todos nós, para todos os trabalhadores. E para finalizar, quero aqui agradecer a vocês, né, agradecer a Gazeta por abrir esse espaço para uma pauta tão importante, né, agradecer a audiência, que é a audiência de vocês que está sempre aí ouvindo aqui. Eu sou um dos que ouve de vez em quando, não sou tão assíduo assim, mas ouço, né, de vez em quando vocês aqui, tenho uma admiração grande pelo trabalho que vocês fazem e, enfim, agradecer, dar um abraço a todo mundo e daqui a pouco estou lá na Câmara também para continuar o debate e apresentar. Hoje vou apresentar um projeto importante lá e vamos seguir aí nesse Já nesse pode debate. dar o spoiler? Posso. Eu vou apresentar hoje um projeto de lei que cria a Central de Intérpretes de Libras, porque é o seguinte, o que acontece? As pessoas que são surdas, elas têm o direito de chegar numa unidade de atendimento ao público e ter um intérprete para ajudá-la. A prefeitura o município tem uma legislação que diz que tem que haver pessoas lá capacitadas para isso, mas isso não é o que acontece. O que acontece de fato? O intérprete de Libra é chamado e ele vai sempre voluntariamente lá para ajudar, porque eles se conhecem, né, os surdos, enfim. E agora o que a gente está criando? Nós estamos criando uma lei que permite à prefeitura que ela possa remunerar, sem gerar vínculo, esse serviço eventual. Então a ideia é que a gente tenha uma central, um cadastro municipal dos intérpretes, que são habilitados efetivamente para isso, para que eles possam ser demandados pela prefeitura sempre e pelos usuários, sempre que eles forem a uma unidade de atendimento ao público, a uma unidade de saúde, a uma escola, enfim, a qualquer unidade de atendimento ao público. E esse cadastro fica, além de disponível para a prefeitura, fica disponível para qualquer coisa da cidade. Por exemplo, se a Gazeta for fazer uma atividade que precisar de um intérprete, ela pode ir lá nesse cadastro e demandar um intérprete para vir fazer um serviço. Muito interessante, vereador. Obrigada pelas informações e obrigada pela sua participação aqui no Jornal Gazeta 93. Eu que agradeço. Excelente. E você do outro lado acabou de ouvir uma entrevista com o vereador de Rio Branco, André Cammaia, sobre a audiência pública com trabalhadores e trabalhadoras rurais da capital acreana. Para se manter bem informado, continue sintonizado na Gazeta FM.